Como é que é um tratamento terapêutico para casal? Como é que é a famosa terapia de casais? E como é que é a tradicional e como é que é a maneira que eu gosto de olhar e trabalhar também? Estou fazendo esse vídeo aqui para poder explicar tanto para os meus próprios clientes que me procuram, que me buscam, querendo saber um pouco mais sobre esse assunto, como também para as pessoas que quiserem entender mais o quanto pode ser útil e importante para o equilíbrio de um casamento, de uma família, fazer terapia juntos. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista e terapeuta. Eu trabalho com a psicanálise com terapias integradas para levar equilíbrio, saúde mental e emocional para as pessoas. E esse vídeo aqui é para trazer mais conhecimento para vocês em busca de seus equilíbrios e autoconhecimento. O tema de hoje é sobre terapia de casais. Eu vou dizer como é que é a base, como é que funciona e a maneira que eu gosto de trabalhar esse assunto. Bom, um casal, quando ele está tendo conflitos, não consegue se entender, brigam sobre qualquer item à toa, ou seja, nossa, Paulo, eu não consigo me adequar sempre no meu casamento ou no meu relacionamento, a gente não se entende. Então existem 2 patamares do tratamento terapêutico para casal. Um patamar é esse que eu falei para vocês. O casal às vezes não consegue ter uma linguagem adequada um com o outro. "Ah, eu disse isso, mas você me ofendeu quando você falou isso, mas eu disse isso por causa daquilo". Então, porque você não explicou de uma maneira mais branda e eu não me sentisse ofendida ou ofendido. É muito comum acontecer isso aí, é muito comum o desacordo no relacionamento. Um casamento é como se fosse uma sociedade, ou morar junto, ou um relacionamento conjugal, de forma geral, em que as pessoas estão convivendo no seu dia a dia. Até o namoro, podemos dizer, também está incluído nessa linha de raciocínio e pensamento. Então, quando nós convivemos com outra pessoa, como eu já falei em vídeos anteriores sobre a química do amor, como é que é o processo do relacionamento, do início ao casamento e a continuidade do casamento, o amor ele se resume em 2 coisas: respeito e admiração. Esse item que gera muitos conflitos no casamento é quando o respeito está sendo quebrado. Opa, Paulo, espera aí, eu estou brigando com minha esposa, não estou desrespeitando ela. Eu estou brigando com meu companheiro, mas não estou desrespeitando ele. Sim, mas o respeito, o que é o respeito? O respeito é você aceitar o outro do jeito que ele é. Ah, Paulo, mas o fulano tem ou fulana tem um hábito que, pelo amor de Deus, não dá. Então, aí que está a questão. Tem coisas que o outro vai conseguir mudar, tem coisas que o outro não vai mudar de forma alguma. Tem um casal que eu atendia há um certo tempo, em que o companheiro dessa pessoa, ele era autista. Ou seja, ele tinha uma característica emocional, mental específica do autismo. Então tem certos comportamentos dele, maneira de ser, de ver, de sentir o mundo, que é dele. Por mais que essa pessoa quisesse, ele não vai reagir ao mundo de acordo com o que ela quer. Então, nós temos que aprender a soltar o controle e entender. Eu posso ir até esse ponto, porque este ponto é importante. Como, por exemplo, o autista, dependendo da linha e do grau que ele precisa de momento sozinho. Ele precisa ficar quieto em alguns momentos. Ele tem essa necessidade fisiológica, mental e emocional dele, é quando ele vai se regular. Tem pessoas que se regulam no silêncio, tem pessoas que se regulam com músicas, tem pessoas que regulam meditando e outras ficando sozinhas e caladas. O autista tem essa característica específica. Então essa pessoa achava que quando ele estava recluso no mundo dele, se regulando, ele estava rejeitando ela, mas não era bem isso. É a característica dele. Então o que que é, no caso, o tratamento de casal, nesse caso específico, por exemplo? A gente vai trabalhar os 2 ao mesmo tempo, em sessões, onde um vai começando a entender o limite de cada um do outro. Se houver resistência nesse entendimento, tanto por parte dele ou dela, ou delas ou deles também, tudo certo, porque também são relacionamentos saudáveis de acordo com as escolhas de cada um. Então, neste relacionamento, a gente vai trabalhar essa questão de opiniões e ajudar um a entender o limite do outro. Muitas das vezes nós não conseguimos entender o limite do outro e a gente quer exigir que o outro ultrapasse esse limite dele
por nós, mas só que às vezes é alto demais para o outro, é dolorido demais para o outro. Existem vários níveis de personalidades, independente do espectro autista que eu acabei de conversar com vocês. Existem outras situações em que, por exemplo, eu gosto de silêncio, a minha companheira, ela gosta de ouvir música o tempo todo, vamos fazer de conta. Ela pode tentar brandar isso aí, mas eu não posso exigir que ela zere esse item, porque ela se regula com música e eu me regulo com silêncio, um exemplo. Entendeu, gente? É essa observação de limites um para o outro. Então a terapia de casal nesse nível é ajudar a entender isso, é ajudar a um se colocar no sentimento do outro e a entender o outro. Assim, o outro também vai entender que aquele ponto dele machuca o outro. Assim, ele vai tentar ceder o máximo que ele consegue para que o outro se sinta mais à vontade. É encontrar um meio termo. Não é assim, eu sou assim, por exemplo, eu tenho preguiça de lavar louça, então eu não vou te ajudar de jeito nenhum. Será que não pode ajudar um pouquinho? Em que ponto vai isso aí? O que que a gente pode entrar de acordo nessa questão, por exemplo? Então são acordos na realidade. Tem pessoas que têm facilidade X, tem pessoas com facilidade Y. É impossível o casal ser exatamente igual e ter facilidade para tudo. Sempre vai existir o que um tem mais limite e o outro não tem. Então o tratamento terapêutico vai nesse sentido. Agora, tem momentos em que o tratamento terapêutico de casal pode virar treta de casal. Como assim, Paulo? Ele ou ela ou um deles, né, pode ter um trauma mais forte, como por exemplo um abuso, como por exemplo como uma história com outro relacionamento antigo, como por exemplo algum relacionamento com os pais e antepassados, tio, etc. São várias situações que podem ocorrer lá. E que um deles não consegue expor isso na frente da outra pessoa. Então, esses casos, o que que acontece? É necessário o tratamento terapêutico individual para um deles ou para eles, os 2, porque se eles não conseguem entrar em acordo juntos, separa-se e ambos fazem a terapia com o mesmo terapeuta, onde esse terapeuta, já com autorização, vai pegar as queixas de um, levar para o outro e ajudar o outro a assimilar essas queixas. E assimilando essas queixas, vou levando para ele o limite desse outro e também as queixas desse outro para o um novamente. E dessa forma vou acordando e harmonizando ambos e eventualmente colocando os 2 juntos para fazer ajustes. Esse é o tratamento terapêutico mais de casal. Esse é o método que eu mais gosto, porque eu sei que é o mais eficiente. Quando a gente fica tentando forçar os 2 a se entenderem juntos o tempo todo, a terapia de casal é só os 2 juntos, tá, 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 tá. Quando o motivo da desavença, da desarmonia dos 2 não tem relação nenhum com traumas do passado, tem relação com maneira de entender-se, beleza, tratamento somente os 2 juntos. Mas eu vou ser sincero, é muito raro ser só isso, sempre tem um peso que a pessoa carrega. Desta forma, é importantíssimo ter as terapias individuais. A maioria dos casos que eu atendo casais, por exemplo, geralmente é assim: faço a terapia com eles individuais durante um tempo e depois vou começando a juntar eles. Posso fazer a primeira terapia dos 2 juntos para tentar entender o geral, o antigeral? Sim. Posso manter mais terapias dos 2 juntos? Sim, tudo depende do ponto-chave geral. Mas na maioria, quando existem questões muito internas de cada um, às vezes traumáticas, que condicionam essa pessoa a agir de uma forma diferente, que acaba agredindo o outro, essa maneira de agir ou de ser, não vou conseguir levantar ali nos 2 juntos. Tanto que o tratamento terapêutico é necessário que a pessoa se sinta à vontade, sem nenhuma limitação ou sentimento em que faça ela se bloquear e esconder a verdade. Se a pessoa faz um tratamento terapêutico e mente para o terapeuta, ela está gastando o tempo dela mesmo com ela e está perdendo o dinheiro dela. Por quê? Porque o que que adianta? O terapeuta não é para julgar, o terapeuta está ali para ajudar a assimilar. Independente se ele falar algo muito pesado, muito difícil para ele, para o terapeuta é rotina. Não existe certo nem errado, não existe bom e nem mal. O que existe é um ser humano que precisa se entender. E é através daí que a gente vai ajustando esse casal. Tem casal que o ideal é separar realmente? Sim.
mas vou ser sincero, a maioria deles é simplesmente ajuste de entender e perceber o outro. Após isso acontecer, já resolve o problema. E já me veio muitos casos, né, muito interessantes, de pessoas que querem se separar, só elas, o outro não aceita tratamento, não aceita terapia, não gosta, tem bloqueios. Mas tratando apenas esse um, consegue-se também harmonizar o casamento. Como, Paulo? Vamos citar um caso para vocês que é bem comum acontecer. Eu vou inventar dados, né, porque é geralmente essa mesma estrutura, tá, gente? A pessoa, ela trabalha, vamos lá usar o exemplo que é uma mulher e o homem. O homem chega em casa, 18 horas do trabalho, e ela também sempre chega um pouquinho antes das 18 em casa. Por quê? Ela termina o trabalho dela, passa na academia, faz academia um pouquinho lá e depois volta correndo para chegar antes dele na casa. E esse hábito diário estava sufocando a mulher. Por quê? Se ela quisesse esticar um pouquinho o treino, se ela quisesse bater um papo com uma amiga, tomar um café na padaria ali perto, como tem amigas lá que vão nessa academia também, amigas do trabalho, etc., que vão lá. Às vezes ela quer conversar, bater um papinho, tomar um cafezinho antes de ir para casa, ela não pode, porque se ela chegar em casa depois do marido, ele ficava muito irritado. E isso começou a sufocar essa pessoa, ela queria se separar. "Ah, eu não aguento mais, meu marido quer me separar", mas por quê? Ah, uma das coisas que ela falou que é o ponto mais grave dela: "Eu não consigo viver a minha vida, eu não tenho direito de escolher nada". Aí a questão é: "Mas por que que você não faz isso?". "Ah, ele fica cara feia". Então, quando você se anula, você sufoca. Quanto mais você se sufoca, mais você vai ter ranço e você vai se sentir infeliz. Que tal fazer o contrário? Você fazer o que você quer. A partir de hoje você vai, faz o seu treino no tempo que você quer, passa, toma um cafezinho e vai para casa. Se ele fizer cara feia, deixa ele com a cara feia e você vive com a sua. Por exemplo, o que que você acha de começar a vivenciar isso aí? Você fazer aquilo que você quer, porque aquilo que você quer também não é ofensivo para o outro. São só apenas uma meia hora a mais para chegar na casa. Onde que tem a regra que a esposa tem que estar na casa do marido antes dele chegar, né? No caso, eu estou resumindo para você, não estou falando que eu montei isso para ela. O decorrer da assimilação emocional e mental dela, ela chegou a essa conclusão: a partir de hoje eu vou fazer o que eu quero. Aí ela começou. Passou algumas sessões, já foi assumilando o casamento e tudo mais. Ela falou: "Ah, Paulo, não quero separar não, meu marido é tão legal". "Sério?". "É, nossa, ele faz tudo pra mim, é um cara legal, é carinhoso, é um bom pai", colocou um monte de elogios pra ele. Então eu perguntei: "Mas o que que mudou?". "Ah, não sei, tá bem, eu faço o que eu quero, às vezes ele não gosta muito, mas ele me trata bem e passa, tá tudo bem". Parece que ele se acostumou em deixar eu fazer o que eu quero. Então, qual que era o ponto? Desde quando você tem que pedir permissão para fazer algo que você quer, se esse algo não prejudica o outro. Se esse algo você mantém o patamar ideal do relacionamento, que é o respeito. Se isso mantém, qual o problema de você fazer coisas para você que te faz bem, onde ele, companheiro ou companheira, vai encontrar você mais feliz, mais tranquilo e completo. A partir do momento que ela conseguiu perceber e começou a agir, parou de se castrar pelo outro, o casamento foi salvo e começou a equilibrar. Nós que acabamos viciando o outro a agir de uma maneira. Então, nesse caso, tratando ela, não precisa tratar ele também não. Claro que existem vários casos, sempre tem essa regra terapêutica. Quando um se equilibra, ele vai contaminar o outro, sempre é assim. Quando uma mãe está com problema com o filho em desarmonia, o filho muito rebelde, geralmente o filho menor. "Ah, mas ele não aceita terapia", ou "é muito criança, não sei se vale, como é que eu vou tratar ele?". Não, vamos tratar você. Quando ela começou a se equilibrar, ela conseguiu entender melhor, lidar melhor com o filho e os 2 se equilibraram. E outra, existe a questão da regra do inconsciente coletivo, vou fazer um vídeo específico para vocês aí. O nosso consciente, ele comunga as nossas experiências com as pessoas próximas. Isso é provado pela teoria junguiana, tem a questão, várias questões científicas que mostram isso aí, realmente existe essa questão de ter uma certa comunicação inconsciente entre as pessoas, os animais, etc. Mas o fato é, se você está em equilíbrio, automaticamente você ajuda o seu filho a se equilibrar. É gradativo, isso é fato. Muitos casos de questões com filhos, por exemplo, tratando a pessoa, a mãe ou o pai, o filho começa a se equilibrar. Porque muitas das vezes é o que estava dentro da mãe que estava se manifestando na criança. É muito interessante isso.
Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje, para entender um pouquinho sobre essa estrutura do tratamento da famosa terapia de casal. Tem métodos diferenciados, tá? Eu gosto de trabalhar tanto quanto dos 2 juntos, quanto separados, e muitas das vezes são mais sessões separadas do que sessões juntos. Por quê? Porque cada um tem a sua demanda emocional, que é pessoal de cada um, que não pode ser misturado. Resolvendo a demanda de cada um, os 2 se harmonizam. Quando uma pessoa tem um problema de se entregar no relacionamento, uma carência, um ponto-chave específico, eu não vou conseguir tratar isso com os 2 juntos, vou ter que tratar com essa pessoa individual, tanto de um lado, tanto do outro. Por isso tem que se observar esses detalhes, tá joia? Deixe os seus comentários, coloque aí seus relatos aí nos comentários. Se quiser deixar perguntas, se quiser enviar um comentário, um relato ou uma história para mim, tem aí meu contato do WhatsApp na descrição do vídeo, o meu e-mail, fiquem à vontade. Se quiserem que eu traga esse relato como um exemplo, uma declaração aqui também, será um prazer. Se inscrevam no canal, não esquece de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos e clique aí no joinha, compartilhe. Até o próximo vídeo. Gratidão.